E aí, pessoal? Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante, sabe? Aquela que desafia alguns dos maiores mitos da ortopedia sobre a cirurgia de preservação do joelho. Vamos mergulhar a fundo na ciência pura, destrinchar dados clínicos bem complexos e tentar entender de verdade o que rola com a cicatrização do corpo depois de um realinhamento cirúrgico da perna. E aqui está o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 6 etapas. Primeiro, consertando o joelho arqueado. 2, desafiando o padrão cirúrgico. 3, o conto de 2 grupos. 4, individualizando a correção. 5, os surpreendentes dados da cartilagem. E por fim 6, redefinindo o sucesso cirúrgico. Então, vamos direto ao ponto. Aquela pergunta que não quer calar. Será que um joelho precisa mesmo estar gravemente deformado para se beneficiar da cirurgia de osteotomia? Bom, essa incerteza tem gerado muitos debates na comunidade médica, e é exatamente essa premissa que a gente vai explorar agora. Certo, vamos para a seção 1, consertando o joelho arqueado. Só para garantir que estamos todos na mesma página, vamos alinhar alguns termos. OHTO, em inglês, significa osteotomia tibial alta de cunha de abertura medial, que basicamente é aquela cirurgia famosa para realinhar a tíbia. E a sigla PTVD se refere à deformidade em varo da tíbia pré-operatória. É super importante guardar essas letrinhas, tá? Elas vão ser nossa bússola para entender os dados que vêm por aí. Para a gente visualizar o que realmente acontece no corpo, pensa na linha de sustentação de peso do joelho como se fosse o alinhamento dos pneus de um carro. Se eles estão desalinhados, a força fica toda torta e o pneu gasta de um lado só, certo? No nosso corpo é a mesma coisa. Se a perna for arqueada para fora, naquele clássico formato em varo, o peso vai esmagar a cartilagem interna muito mais rápido. A mágica dessa cirurgia é justamente recalibrar esse eixo. Beleza, avançando para a seção 2, desafiando o padrão cirúrgico. Olha só, por muito tempo existiu uma espécie de regra de ouro intocável na ortopedia. Tradicionalmente, os cirurgiões batiam o pé e exigiam que o paciente tivesse uma deformidade extra-articular bem severa para justificar a operação. Isso é medido por um ângulo ósseo chamado MPTA, que precisava ser menor que 85 graus. Ou seja, a crença geral era de que apenas joelhos muito tortos com um grande desvio mereciam passar por esse procedimento. Mas a ciência, felizmente, não para no tempo e vive de questionamentos. Afinal, o que acontece se a gente pegar e fizer essa mesmíssima cirurgia em joelhos com um varo leve? Naqueles pacientes que não têm essa deformidade grave antes de operar. A metodologia da pesquisa que vamos analisar hoje foi desenhada exatamente para testar e, quem sabe, derrubar essa norma médica tão enraizada. Entrando agora na seção 3, o conto de 2 grupos. A escala desse estudo retrospectivo é, no mínimo, impressionante. Eles começaram avaliando minuciosamente 116 joelhos operados. E não parou por aí. Esses joelhos foram acompanhados de perto ao longo de 24 meses, culminando numa avaliação final detalhada feita por artroscopia. E olha como eles estruturaram isso. O pulo do gato está em como os pacientes foram divididos. De um lado, temos o grupo grande varo, chamado aqui de GV, que é a galera com a deformidade severa clássica e aquele ângulo MPTA menor que 85 graus. Do outro lado, temos o grupo varo leve, o MV, com ângulos ali na faixa entre 85 e 87 graus. Colocar essas duas turmas lado a lado cria um contraste perfeito e deixa claríssimo o que é considerado uma deformidade severa e o que é uma deformidade leve. Vamos para a seção 4, individualizando a correção. Sabe o que é legal nesse estudo? Os cirurgiões não usaram aquela abordagem do tipo tamanho único, nada disso. A correção do eixo mecânico foi totalmente sob medida para a anatomia de cada pessoa. Primeiro, eles avaliavam o grau de desgaste do joelho. Para lesões mais leves, o alvo biomecânico ficava entre os 50% a 55% da largura da tíbia. Já para as lesões moderadas, eles ajustavam esse alvo para 55% a 60%. O grande objetivo desse alinhamento personalizado, na verdade, era criar o melhor ambiente biomecânico possível. A ideia era descomprimir a parte de dentro do joelho, mas com muito cuidado para não exagerar na dose e causar uma inclinação absurda da linha da articulação. O protocolo era rigoroso, manter o ângulo operado sempre abaixo de 95 graus. Assim, eles garantiam o alívio necessário, sem correr o risco de estragar a mecânica natural da articulação com uma sobrecorreção. E agora a coisa fica muito interessante. Seção 5. Os surpreendentes dados da cartilagem. Prestem muita atenção nestes números, porque é aqui que um paradigma enorme cai por terra. Se a gente parasse para pensar rápido, o instinto diria, bom, a deformidade mais leve com certeza vai curar melhor e mais rápido, né? Mas, pasmem, os dados revelam exatamente o oposto. O grupo com a deformidade mais grave conseguiu taxas de regeneração da cartilagem muito superiores, batendo impressionantes 72,5%,
Enquanto isso, a turma do varo leve ficou na marca dos 50%. Dá para acreditar? Quando a gente olha para a evidência física, a diferença chega a ser gritante. No grupo da deformidade maior, dá para ver claramente o tecido branco, a fibrocartilagem brilhando, o que prova que a área cicatrizou muito bem. Agora, comparando com o grupo do varo leve, a superfície articular praticamente não mostra sinais evidentes de regeneração nova. É uma loucura. Então, fica aquela pergunta: por que diabos isso acontece? O estudo desvenda um mistério biomecânico fascinante. Pensa bem, no grupo da deformidade severa, as lesões iniciais eram muito mais fundas, a ponto de chegar a expor o osso subcondral, e as correções do ângulo na cirurgia tiveram que ser bem mais drásticas. E por um paradoxo incrível do nosso corpo, parece que essas mudanças estruturais mais agressivas agem como um gatilho. Elas meio que acordam o organismo e provocam uma resposta de cicatrização muito mais robusta. Caminhando para o final, seção 6, redefinindo o sucesso cirúrgico. E chegamos ao clímax da nossa investigação, porque apesar dessa diferença absurda na forma como a cartilagem regenerou, a história muda completamente quando olhamos para a funcionalidade. Incrivelmente, os números que medem o alívio da dor e a mobilidade no dia a dia, depois da cirurgia, são praticamente idênticos entre os dois grupos. Ou seja, ter gerado mais ou menos cartilagem não ditou quem andava melhor ou sentia menos dor. O bem-estar físico real, bom, esse foi sensacional para os dois lados. Trocando em miúdos, o que a comunidade médica pode tirar de tudo isso? Ficou claro que a cirurgia de osteotomia é sim uma opção super válida e segura, mesmo para aqueles joelhos com varo leve, sem a deformidade clássica. Ela é super recomendada para quem tem graus de degeneração entre 1 e 3. Só tem um alerta importantíssimo. Ela não é indicada para pacientes com grau 4, aquele desgaste bem avançado, a não ser que exista também a grave deformidade óssea. Com isso, a gente consegue ampliar e refinar com muita segurança quem realmente vai se beneficiar dessas cirurgias de preservação. E para fechar nossa conversa de hoje, eu deixo uma provocação no ar. Será que ter a regeneração perfeita da cartilagem deveria ser a única métrica para batermos o martelo sobre o sucesso de uma cirurgia? Porque os dados jogaram na nossa cara que a anatomia é só metade da história. A funcionalidade, a capacidade de viver bem e sem dor é o que escreve o resto desse livro. Espero que essa análise tenha aberto a cabeça de vocês para enxergar esse tema de um jeito novo. Foi excelente explorar isso com vocês. Um abraço e até a próxima.